Uma declaração realmente urgente de Washington sobre a situação no Oriente Médio. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos têm informações de que a China está se preparando para fornecer a Teherã peças de reposição e componentes para mísseis. E já neste momento, a China está fornecendo ajuda financeira ao regime dos ayatolás para continuar a guerra. Na prática, isso indica que a China está pronta para apoiar o regime na guerra contra os Estados Unidos. Anteriormente, surgiram informações de que a Rússia está fornecendo ao Irã dados de inteligência que ajudam o regime dos ayatolás a atacar posições dos Estados Unidos na região. A inteligência dos Estados Unidos confirmou a informação, mas Donald Trump disse que é algo pequeno, embora admita que russos podem estar ajudando iranianos a atacar americanos. Ao mesmo tempo, a Casa Branca simplesmente chocou a todos ao declarar que pediu ao Kremlin para não ajudar os iranianos a matar soldados americanos e espera que Putin obedeça. Mas, enquanto isso, a China declarou que já está na hora de começar negociações sobre o Irã, senão a guerra pode se prolongar e ainda mais partes podem se envolver. Mas aqui também eu proponho analisar um ponto muito importante, porque a China agora pode manipular fortemente até mesmo a possibilidade de ajuda financeira e militar ao Irã. E Pequim faz isso não por acaso, porque já em abril Donald Trump vai para Pequim para um encontro com Xi Jinping. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esse tema, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pet News. O link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos possuem informações de que a China está se preparando para fornecer a Teherã peças e componentes para a fabricação de mísseis, além de oferecer ajuda financeira. Segundo um dos interlocutores da CNN, Pequim age com muita cautela em seu apoio a Teherã, diante da operação militar dos Estados Unidos e de Israel contra o regime dos ayatolás. Supostamente, a China quer que a guerra termine porque isso coloca em risco o fornecimento de energia. Em particular, no segundo caso, altos executivos das empresas estatais de energia chinesas disseram a Bloomberg que Pequim está exercendo pressão nos bastidores sobre autoridades iranianas e pedindo que se abstenham de ações que possam interromper a exportação de petróleo e gás pelo Estreito de Hormuz. A China depende fortemente do fornecimento de gás natural liquefeito e petróleo dos países do Golfo Pérsico. Fontes diplomáticas disseram a Reuters que Pequim está insatisfeita porque as ações de Teherã interromperam o fornecimento de energia pelo estreito. O Ministério das Relações Exteriores da China pediu oficialmente que seja garantida a segurança da navegação nessa rota. O Estreito de Hormuz, por onde é transportado 1 em cada 5 barris do fornecimento mundial de petróleo e cerca de 30% do gás natural liquefeito, mas o Irã claramente começou a cooperar com os chineses. Por exemplo, há relatos de que as tripulações de navios civis que ficaram bloqueadas no Golfo Pérsico devido às hostilidades recorrem cada vez mais à tática do engano digital. Capitães de petroleiros e porta-contêineres estão alterando em massa os dados em seus sistemas de transponder, fazendo com que os navios pareçam ser chineses. De acordo com dados de plataformas de monitoramento, pelo menos 10 navios mudaram seus sinais de destino para mensagens indicando serem chineses na última semana. Como resultado, os iranianos não atacaram esses navios. O motivo é bem simples. Eles erguem a bandeira vermelha e dizem: "Somos chineses", e o Irã responde: "Ok, não vamos mexer". Este é um exemplo disso. O navio Iron Maiden fez uma travessia rápida pelo Estreito de Hormuz, identificando-se temporariamente como uma embarcação sob controle chinês. Quando o navio saiu da zona de perigo, voltou a se identificar normalmente. Aliás, anteriormente a Reuters informou que o Irã e a China iniciaram negociações para a compra de mísseis antinavios supersônicos, com os quais o Irã poderia atacar navios americanos. Segundo fontes da Reuters, o Irã está interessado nos mísseis chineses SM-302 com alcance de cerca de 290 quilômetros. Trata-se de um sistema criado especialmente para destruir grandes alvos navais. Antes de tudo, grupos de porta-aviões. A principal característica desses mísseis é sua velocidade e perfil de voo. Porque eles se movem em velocidade supersônica, mas ao mesmo tempo voam a uma altitude extremamente baixa, praticamente deslizando sobre a água.
Para os sistemas de defesa antiaérea dos navios, isso significa um tempo de reação mínimo. Isso é muito perigoso. Até a marinha tecnologicamente avançada dos Estados Unidos enfrenta um problema sério. Formalmente, as negociações sobre a compra desses mísseis pelo Irã da China começaram há cerca de 2 anos, mas ganharam um verdadeiro impulso após a escalada militar do ano passado, quando os Estados Unidos atacaram instalações nucleares iranianas. Foi justamente após esses acontecimentos que uma delegação iraniana de alto escalão, liderada pelo ministro da Defesa do Irã, foi à China, e as negociações passaram da fase técnica para a política. Isso é muito importante. Como era de se esperar, o governo de Pequim não confirma nada. O Ministério das Relações Exteriores afirma não ter informações e o Ministério da Defesa permanece em silêncio. E, aliás, essa é a clássica diplomacia chinesa: negar o envolvimento, mas sem descartar a possibilidade de tal participação. Ou seja, não dizem não estamos participando, mas deixam em aberto que podem participar. E agora o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declara que o diálogo entre os Estados Unidos e a China é vital para evitar erros globais, inclusive em relação ao Irã. Já no próximo mês, vale ressaltar, Trump pretende visitar Pequim e se encontrar lá com Xi Jinping. E aqui é importante entender que a China vai usar essa ameaça de ajudar o Irã como uma alavanca nas negociações sobre Taiwan. Embora a China diga querer o fim rápido da guerra no Oriente Médio, na verdade lhe interessa que o conflito siga até o encontro entre Trump e Xi Jinping. Xi Jinping, vale lembrar, já realizou grandes exercícios militares em torno de Taiwan e intensificou a disputa diplomática com o Japão por causa do comentário do primeiro-ministro Saneta Kaishi de que um ataque da China à ilha de Taiwan, governada democraticamente, pode provocar uma resposta militar de Tóquio. E Xi Jinping repetidamente confrontou navios filipinos em áreas disputadas do Mar do Sul da China. Todos os atores mencionados são parceiros ou aliados dos Estados Unidos da América. E, paralelamente a isso, Pequim dá a entender que se os Estados Unidos, se eles deixarem para nós nossa zona de responsabilidade, nossa região, e diminuírem sua pressão na região Indo-Pacífico, então não vamos ajudar o Irã e não vamos nos envolver na sua guerra. Mas Pequim também sugere que ainda pode fazê-lo. Ou seja, se vocês não diminuírem a pressão no nosso quintal, então podemos ajudar o Irã com mísseis. Lembro que o Washington Post citou 3 autoridades dos Estados Unidos. Escreveu que a Rússia já está fornecendo ao Irã dados de inteligência para direcionar ataques contra as tropas americanas no Oriente Médio. Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, Moscou passou a fornecer a Teherã dados sobre alvos militares dos Estados Unidos como navios e aviões. E sobre isso, Donald Trump fez hoje uma declaração simplesmente estranha. Jornalistas perguntaram ao presidente Donald Trump se ele sabia que Moscou de alguma forma estava apoiando o Irã. Nessa guerra, Donald Trump respondeu que não tinha nenhum motivo para pensar assim. Ele acrescentou que mesmo que a Rússia esteja passando alguma informação para o Irã, eles não estão fazendo um bom trabalho, já que o Irã não está se saindo muito bem. Embora depois Donald Trump tenha afirmado com confiança que a Rússia pode fornecer ao Irã toda a informação que quiser. Mas ele destacou que quem recebe essa informação está sobrecarregado e não consegue aproveitá-la. Na opinião de Donald Trump, isso reduz a eficácia do apoio russo. Ou seja, Donald Trump, por um lado, diz que esse apoio não existe, depois diz que mesmo que exista, e provavelmente existe, os iranianos o recebem, mas não conseguem aproveitá-lo. E logo após Donald Trump, o enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Stephen Witkoff, fez um apelo urgente à Rússia para que não forneça ao Irã dados de inteligência que possam ser utilizados. E eu disse isso de forma enfática, destacou Stephen Witkoff ao responder à pergunta se ele havia dito à liderança russa sobre a inadmissibilidade de tal cooperação. Stephen Witkoff não entrou em detalhes, mas já estão meio que rindo dele, dizendo que um simples pedido não é suficiente. Na verdade, os russos, lembro, estão direcionando mísseis e drones iranianos contra militares americanos, e por isso deveriam ser punidos, não apenas receber pedidos. Não é assim que se faz. O comportamento de Donald Trump é estranho. Ele diz, talvez até ajudem mesmo, e perde a paciência com um jornalista, reclamando de perguntas sobre a Rússia durante discussões sérias. É um comportamento estranho, mas vamos ver como a história se desenvolve com o provável apoio da China ao Irã.
Vou encerrar por aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se, ative o sininho e não esqueça o like. É isso, se cuidem. Muito obrigado a todos, até mais.